O sol nasceu, é novo dia, bendito seja Deus. Quanta alegria! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, queridas famílias e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial pela minha página, Padre Edivânio Filho. Que bom! Mais um dia, hoje, dia 23 de julho de 2020, do ano da graça do Senhor. Quinta-feira, para a nossa Santa Igreja, o dia da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento do altar, o nosso Deus amado, o nosso Deus sacramentado. Vamos começar o nosso Evangelho do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, caros filhos e filhas que nos acompanham, hoje é o dia de Santa Brígida, memória facultativa. Ela é de 1303 a 1373. Mãe de 8 filhos, entre os quais Santa Catarina da Suécia. Ela, Brígida, ficando viúva, dedicou-se totalmente à vida ascética e contemplativa. A paixão de Jesus esteve no centro de suas experiências místicas. A Via Crucis, a Via Sacra, contemplando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma devoção popular de Santa Brígida são aquelas 15 orações que o seu santo anjo da guarda a revelou. Santa Brígida, rogai por nós. Neste dia também queremos rezar pelo corpo e pela alma de Dom Henrique Soares da Costa. Hoje é o 6º dia do seu falecimento. Amanhã, sexta-feira, vamos celebrar na Catedral de Palmares, outrora a sua catedral, a missa de 7º dia, com o nosso bispo emérito, Dom Genival Saraiva, e também o bispo que ordenou Dom Henrique, que é o arcebispo de Maceió, Dom Antônio Muniz, com todo o nosso clero de Palmares, com o administrador diocesano, que é o vigário. Veja, Padre Norberto Benscover. E agora eu quero vos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure.
Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17, é o mesmo Evangelho, a mesma perícope que está naquele Evangelho maior do domingo, o 15º domingo do tempo comum, em que em casa os discípulos pedem para que o Senhor explique a parábola, que foi aquela parábola da boa semente. Jesus contando a parábola para o povo, todo o povo, parece que os discípulos interrompem e fazem esta pergunta: por que tu falas ao povo em parábolas? Aqui a gente tem que distinguir, separar três tipos de povos, ou três tipos de pessoas. Primeiro, o povo simples, que está a ouvir Jesus e ele usa de parábolas, ou seja, para revelar o oculto do Pai, o segredo do Pai, os mistérios do Pai, usando de elementos simples do dia a dia, do cotidiano, de figuras, de imagens, de metáforas. E o povo entende Jesus. Quando ele fala de sementes, quando ele fala de arado, quando ele fala de trigo, quando ele fala de joio. O camponês, o homem do campo, conhece bem esses elementos do dia a dia e sabe, entende, portanto, o que Jesus quer lhes comunicar. O segundo tipo de pessoas são aquelas que estão dispersas, curiosas e até mesmo tendenciosas. Por que não dizer os fariseus, os escribas, os mestres da lei, que caminhava na multidão de Jesus, mas para armar-lhe cilada, para pegar-lhe em alguma palavra para poder, vejam, condená-lo. O primeiro povo tem um coração aberto. O segundo povo tem um coração fechado. Tem os olhos, mas não veem. Tem os ouvidos, mas não escutam. E os seus corações estão empedrecidos, são rochosos. Ou seja, pedra não quer que a palavra de Deus, que é o seu Filho Jesus, entre nos seus corações e mude as suas vidas. E o terceiro povo são os discípulos, que em casa Jesus revela. A estes que deixaram tudo, a estes que se converteram, a estes que se consagraram, é revelado o mistério do Pai, o mistério de Deus para todos eles. A vós foi dado a compreensão dos mistérios de Deus, da graça de Deus em suas vidas. Eu quero lhes perguntar, você que está me acompanhando e que vai também visualizar este pequeno vídeo, qual tipo de povo você é? O povo simples, humilde, que escuta Jesus com toda simplicidade e humildade e acolhe a sua palavra, permite que essa palavra mude a sua vida? Ou você é o povo dos fariseus, dos escribas, que escuta para maquinar maliciosamente para poder condenar Jesus? Ou você é o povo dos discípulos que, ao ouvir o seu chamado, deixa tudo para o seu seguimento e se permite
aprender com Jesus, ver o seu testemunho, os seus exemplos, curas, libertações, prodígios e milagres. E se converte sinceramente, autenticamente. E lhe é fiel. Pense direitinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu quero terminar com a oração sobre as oferendas, que diz assim: ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu quero vos abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Firmes e fortes. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.